Graças a Paz, amados, estamos iniciando mais um Instrução Cast. E no Instrução Cast de hoje nós vamos falar sobre a trajetória de um projeto, né? Nós estamos aí próximo de um novo ano, onde nós fazemos muitos projetos, né? E vamos entender um pouquinho, segundo a Bíblia, né? A história, o contexto bíblico, um pouquinho sobre a trajetória de um projeto. Nós vamos falar de dois personagens aqui nesse Instrução Cast, muito conhecido, que é José e Neemias, e vamos aprender com eles algumas instruções para podermos realizar os projetos com êxito. Eles foram pessoas que tiveram resultados grandes, resultados positivos. Então nós vamos aprender para termos resultados positivos no nosso projeto através desses dois contextos bíblicos. Desde já eu quero iniciar dizendo que quando se trata dos sonhos de Deus para nós, eles são mais do que um simples sonhos, mas sim um projeto que Deus quer realizar através de nós. Então o primeiro personagem que nós vamos falar é José, né? Conhecido como o sonhador. Né? Sabemos que o Criador tem um projeto para cada um de nós aqui na Terra. E muitos até sonham em viver os projetos de Deus, mas viver os projetos de Deus para a vida deles, uma vez que os resultados são revelados do projeto ou sonho, né, de Deus, como alguns preferem chamar. Só que quando começa a passar pelo processo que vão levá-los a viver o projeto de Deus, eles desistem, porque o processo de um projeto é algo que nos consome e exige muito de nós. Por isso, muitos iniciam bem, mas param no meio do caminho, porque entram somente olhando o final, o qual Deus revelou que faria na sua vida. E isso é um grande erro. Né? No livro Instrução para uma Vida Plena, né, nós ensinamos que o segredo de chegar até o resultado final de um projeto é colocar seu foco degrau por degrau, né? Passando por cada etapa do processo. Vamos analisar a trajetória de um personagem bíblico que passou por cada etapa do processo com êxito, até chegar na conclusão do sonho de Deus para a vida dele. Né? O personagem que nós vamos estar falando, o nome dele é José, né? Conhecido como José do Egito, sonhador. E José era um filho muito adorado pelo seu pai Jacó, e isso causava inveja em seus irmãos mais velhos. E Deus vai revelar através de dois sonhos que ele faria através da vida de José. Observe que Deus revela o resultado final do projeto, mas não o processo que José teria que passar para viver aquele sonho. Provavelmente, se Deus revelasse para ele que teria de ser vendido pelos seus próprios irmãos, ser escravo, né, e acusado inocentemente, ele teria desistido e pedido para Deus não realizar esse projeto em sua vida. Mas temos que entender que quando o Criador nos revela um projeto que Ele quer realizar em nossas vidas, é porque Ele sabe que somos capazes, mas cabe a nós tomar a atitude de continuar diante das dificuldades, né, que aparecem durante o processo. Com José podemos aprender algumas atitudes muito importantes para podermos ser prósperos e chegar até o fim, onde vamos viver a grandeza que é um projeto de Deus. A primeira atitude que aprendemos e devemos atualizar em nossas vidas é que José, mesmo sendo escravo no Egito, tudo o que era ordenado para ele fazer, ele fazia com diligência. Algo que a sabedoria bíblica nos ensina, né? É um dos códigos de valor que nós ensinamos. E com essa atitude, tudo que ele colocava as mãos para fazer prosperava, porque Deus era com ele. Observe que ele colocava a mão para fazer. A segunda atitude é que quando a mulher do seu senhor tenta seduzi-lo, algo que poderia até beneficiar ele, de repente lhe dando uma condição melhor naquela casa, mas como era algo que quebrava os princípios de Deus,
ele escolheu permanecer fiel ao seu Criador. No meio do processo, sempre aparecem propostas que aparentemente vão facilitar sua vida, mas nunca devemos pegar um atalho fora do caminho que Deus colocou para a nossa trajetória. Observe essa frase: há caminhos que para o homem parece perfeito, mas é de morte no final. Contrapartida, os de Deus é certo te levar aos lugares altos. Atualize isso no teu coração. Terceira atitude: quando o sonho de Deus para José se realiza, ele tem a oportunidade de se vingar dos seus irmãos que venderam. Mas como ele era uma pessoa que tinha princípios do seu Criador, nele, ele agiu como Jesus ensinou para nós em toda a sua caminhada, que é pagar o mal com o bem. José deixou todos os seus traumas para trás e fez que as bênçãos de Deus que estavam sobre sua vida também alcançassem seus irmãos. Que lição, que ensinamento. Temos que atualizar isso na nossa vida. Quando Deus te abençoar, não é para as outras pessoas serem humilhadas por você, mas sim para ser canal, para você ser canal, instrumento, ferramenta de Deus, para que elas também sejam abençoadas. Inclusive aquelas que você considera seus inimigos. A grandeza de receber um sonho de Deus e ele ser concluído na nossa vida é que quando ele for real, quando ele for realizado na nossa vida, é nós beneficiar até mesmo as pessoas que nos fez mal. Isso somente quem tem o Espírito Santo de Deus que pode agir dessa maneira. Assim como José, possamos sempre ser dedicados em tudo que vem em nossa mãos para fazer, porque este é o grande segredo. E que nenhuma proposta possa tirar nossa fidelidade para com o nosso Criador, e não deixar que os traumas do passado me impeça ou te impeça de ser usado por Deus para abençoar e alcançar pessoas. Esse é um grande segredo de um projeto. O segundo personagem que nós vamos estar falando nesse Instrução Cast é o restaurador, Neemias. E neste texto vamos falar deste homem, um dos maiores líderes de todos os tempos, e vamos extrair atitudes deste homem que conseguiu conciliar fé em Deus com ação humana, o que é o principal ensinamento deste capítulo, deste Instrução Cast, deste episódio, que é saber que existem fatores humanos e divinos que trabalham juntos diante as situações da vida. É importante entendermos isso. A história diz que Neemias ele era copeiro pessoal do rei Artaxerxes. Isso nos mostra que era uma pessoa de caráter com traços de excelência, já que estar nesta posição era somente para pessoas de confiança e responsável. Podemos observar e aprender que Neemias era dedicado ao serviço para com o rei. Não foi à toa que Deus desperta para servir ao seu reino. Vamos analisar a história. Chega a notícia a Neemias que o seu povo, mesmo com todo o esforço de Esdras, continuava na miséria e sem proteção, pois os muros da cidade continuavam no chão. Isso entristeceu o coração de Neemias de tal forma que ele começou a orar, chorando e lamentando, mas ao mesmo tempo exaltando o nome de Deus em suas orações. Em busca de uma direção para poder fazer algo que poderia resolver aquele problema. Ele sabia que sozinho não era capaz de fazer nada, mas juntamente com a direção de Deus e sua ajuda poderia fazer muitas coisas. Depois de dias de oração, Neemias tem um projeto e começa a planejar tudo o que ia precisar para executá-lo, contando que Deus estava com ele neste negócio, nesse projeto, que também foi gerado no coração de Deus. Mais uma frase para você atualizar no teu coração nesse Instrução Cast a oração, ela transfere do coração de Deus, projetos do coração de Deus para o nosso coração. Atualize isso na tua vida. Percebemos aqui que Neemias, ao invés de ficar ansioso e tentar resolver de qualquer maneira, ele optou por
por usar o que falamos, né, já algumas vezes, que é colocar diante de Deus em oração primeiro a sua ansiedade, lembrando-se de tudo que ele fez e confiar que está novamente contigo. Com isso, ele planeja todo o projeto e começa a trabalhar pesado para conseguir concluir seu projeto de restauração para com o povo de Deus. E no livro de Neemias, podemos ver uma grande obra sendo realizada com a ação do homem com o agir de Deus, o alinhamento perfeito para um projeto dar certo. Então, o segredo de Neemias foi 3 principais atitudes: orar, confiar e trabalhar. Atualize isso na tua vida. E para concluir essa instrução cast, né, nós vemos que tanto José como Neemias, mesmo diante das dificuldades que se levantaram durante o processo do projeto que Deus queria realizar através deles, eles conseguiram ir até o fim, porque não parou de confiar e entenderam a responsabilidade da ação humana para o projeto dar certo. Então, nós, nesse Instrução Cast, nós entendemos isso, que os projetos de Deus para com o homem, ele age junto, né? Tem a ação do homem com o agir de Deus, e quando isso se une, o projeto dá certo, o projeto prospera, o projeto cresce e o resultado é positivo. Então, um novo ano chegando e o ideal é você buscar isso, colocar um projeto diante de Deus, alinhar com a vontade de Deus e você entrar em ação com a sua parte, contando, confiando, tendo fé que o agir de Deus estará neste projeto contigo e o resultado vai ser sucesso. Então esse foi mais um Instrução Cast. Se fez sentido para você, pega o link e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, para que essa mensagem alcance muitos mais corações e pessoas venham ser abençoadas através desse podcast. Amém? Graça e paz.